preparei uma fala tentando contar para vocês da experiência que eu tenho tido, para a gente poder pensar junto e para ser um disparador aí. Vou iniciar contando para vocês de onde que eu falo, quem sou eu, de onde que eu falo como nome dessa rede. Falando das pessoas e dos acontecimentos que formam a rede que também me constitui. Nasci numa família, que eu sou filha do meio de mais 6 irmãos. Acho que aí começa a minha história com as redes, como eu estava contando para a Haroldo antes. Né? Porque no meio a gente tem que aprender a negociar e sobreviver. Nas pontas também. Nas pontas também. Foi o mesmo ponto partida meu que eu me apresentei hoje para falar cooperação, porque eu sou de uma família muito grande. Se não há cooperação, nada funciona. Então, primeira experiência. E essa questão de horizontalidade também, né? Muito circulando entre essa irmandade, assim, desse plano. Eu sempre fui engajada em movimentos, desde grupo de jovem até igreja estudantil no primeiro, no segundo grau, depois diretora acadêmica da faculdade. Eu sou formada em psicologia, sempre fui muito identificada com a psicologia social comunitária. É uma espécie de facção dentro da psicologia que nasce ligada às teorias sociais críticas, né? E que na sua história se propõe muito em denunciar as desigualdades sociais e se engajar nas lutas pelos desenvolvimento em comunidades carentes, principalmente. No momento em que eu me formei, eu decidi tirar férias da psicologia, eu já tinha passado 5 anos lá, né, estudando psicologia, e fui trabalhar com yoga, que é a minha segunda formação. Com alguns amigos, um grupo de amigos e um investidor, abriu uma escola no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Para contar para vocês então o que é o bairro Moinhos, né? Por isso o nome da apresentação, Loucos pelo Moinhos, e não pelo Moinho. É um bairro tradicional de Porto Alegre, um bairro de classe média alta. De acordo com o último censo, ele tem 82 hectares, aproximadamente 13.127 domicílios, onde residem 8.067 moradores, em sua maioria. O bairro é bem conhecido por abrigar pessoas de mais idade, assim, né? Pessoas já muitos idosos nessa região. Teve sua configuração bastante modificada nos últimos anos pela construção de muitos edifícios residenciais. Isso tem a ver com uma política de planejamento que Porto Alegre vem sofrendo de verticalização da cidade e principalmente grande expansão do comércio. Então deixou de ser uma zona residencial, passou a ser uma zona mista. E se caracteriza pelo fluxo de uma parcela considerável de formadores de opinião da elite cultural da cidade. Bem, voltemos à escola de yoga. Uma vez que o trânsito na rede do texto e da fala não é linear. Na escola de yoga eu conheci a Cláudia. Através da Cláudia, um dos livros do Augusto. Através dos dois, conheci a escola de redes e é por isso que eu estou aqui hoje. Através da Cláudia eu também conheci o Cássio, que me presenteou lá na Conferência Mundial da Cidade, que me presenteou com o livro dele. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre redes. Cada um de nós aqui presente percorreu uma rede diferente de informações, pessoas e afetos para chegar aqui. Percorreu diferentes caminhos. Eis a imprevisibilidade do fluxo da rede. Aqui temos um nodo em meio a tantas conexões de escolhas e caminhos, que também geram efeitos no universo e continuam a reverberar em rede. Meu pensamento, que também se movimenta em rede, retorna ao Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Durante a reforma da casa, antes da gente ocupar, então era uma casa bem antiga, de 1930, né, como muitas casas no Moinhos de Vento. Tinha uma quantidade impressionante de moradores que batia na porta para saber o que a gente ia fazer lá, por que a casa estava em reforma, o que ia acontecer. Como se estivessem cuidando do quintal da sua casa, né? Então essa relação que essas pessoas em geral mais velhas estabelecem com esse bairro. Depois de alguns meses de abertura da escola, nós sentimos necessidade de estar mais integrados ao funcionamento do próprio bairro, justamente por essa característica de envolvimento que a gente percebia nos moradores. Éramos agora um nodo deste bairro rede e precisávamos dar visibilidade para as conexões que estavam sendo estabelecidas. Sendo eu na escola responsável pela parte dos projetos sociais, em função da minha identificação com esse tema, comecei a participar da Associação dos Moradores e Amigos do bairro Moinhos de Vento, mais conhecida na cidade como Moinhos Vive. Estamos falando de outubro de 2006. A associação existia desde 2003 e surgiu a partir do engajamento de diversos moradores que lutavam pela preservação do patrimônio cultural, memória, que também já falou aí antes, e ambiental, depois paisagístico, né? A ideia de patrimônio paisagístico surge depois, que contempla essas duas questões, patrimônio cultural e ambiental. Eles lutavam contra a desfiguração do
bairro, que vinha sendo operada pelas investidas intensas da construção civil no seu processo de verticalização da cidade. Nessa época, eu desenvolvi, juntamente com os diretores da associação, um projeto para a gestão de resíduos no bairro, impactada com a estatística fornecida pelo órgão competente da cidade, de que apenas 10% da população separava o lixo adequadamente para reciclagem, porque Porto Alegre é considerado uma referência, né? Provavelmente não entendo. O projeto tinha como principal objetivo aumentar a coleta seletiva no bairro e, ao mesmo tempo, contribuir para a consciência da importância da separação adequada do lixo. Previa a visibilidade de conexões existentes em uma grande rede de actantes, que ia desde os produtores de lixo, passando pelos meios de coleta formais e informais, incluindo os triadores em seu intermédio com as indústrias, onde o lixo é efetivamente reciclado para voltar para o mercado. Um parênteses, o termo actante é utilizado por um filósofo e antropólogo francês, Bruno Latour, para explicitar que os elementos da rede são humanos e não humanos. Então, não está falando só de pessoas, mas ele está falando de artefatos, instituições, materiais, equipamentos, fatos, objetos. A rede complexa de relações que se tornou visível a partir do projeto Recicla Moinhos, que era esse projeto de gestão de resíduos, despertou-me o desejo de pensar as novas formas de organização social inspiradas por esse modelo, a rede, bem como os tensionamentos que ele produz na relação da sociedade com o Estado, tensões que vão em direção ao descentramento. Então, essa ideia de que, bom, existia uma ação em rede, né, num bairro nobre da cidade, né, onde eu, na faculdade, enfim, com os estudos, a gente via conhecimento institucionalizado. Isso muito comumente, historicamente, né, lá em Porto Alegre, associado às comunidades carentes, principalmente com a integração das SEBs, lá na década de 70, enfim. Não era muito comum a formação em bairros de classe média. Então eu fui para o mestrado em Psicologia Social na PUC, onde estou desenvolvendo um trabalho desde então, desde o ano passado. Tendo marcado a minha posição de pesquisadora, participante e militante, propuseram-me a abertura de um estágio de Psicologia Social comunitária na associação. Como eu não posso conceber uma pesquisa que não contribua diretamente com a sociedade, aceitei o desafio, dentro dessa ideia de que eu acho que as instituições, a ciência precisa de mais celebração do que celebração. A proposta de estágio em Psicologia Comunitária no Moinhos de Vento foi objeto de estranhamento para muitos, justamente porque para que trabalhar desenvolvimento local num bairro de classe média? O bairro Moinhos de Vento está longe de ser um bairro carente nos moldes em que estamos acostumados a pensar, carência do que a gente está falando. Então, essa intervenção só faz sentido se pensarmos a cidade como cidade-rede. Uma rede pode ser transformada pela intervenção em qualquer um dos seus nodos. Atuar em um nodo é atuar na rede toda. Então, relativização do local com o global. Fizemos um plano de estágio que previa 3 momentos. Um levantamento de necessidades, a proposta de construção de projetos a partir desse mapeamento de necessidades do bairro, e uma implantação de modelo de gestão distrital, que já está acontecendo no bairro vizinho e está dando bastante certo. O projeto Loucos pelo Moinhos nasce como uma resposta a essa primeira demanda, então, de fazer um mapeamento de necessidades. O problema era, então, como alcançar as pessoas, provocando o seu pensar sobre a vida cotidiana, em sua relação com o território que habitam, visando a promoção de redes e fomentando a construção de comunidades de projeto. Apesar de quando a gente conhecer o pressuposto de que a rede não possui fronteiras, a ideia era diminuir a separação dos nós nesse território. O processo de animação começou com um pequeno grupo, no momento em que a gente partilhou a ideia entre o grupo de estagiários, que são 3, que são as pessoas que estão tocando esse projeto, a Andréia, o Guilherme e o Norton. A gente começou a pensar em estratégias para colocar isso em andamento. Então, formou-se um pequeno núcleo que iria direcionar as primeiras ações. Esse é um núcleo disparador. Em um segundo momento, essa rede se ampliou quando essa construção conjunta foi partilhada para então ser reconstruída no núcleo de diretores da associação. Traçamos as seguintes ações. Realização do mapeamento do território, dos recursos do bairro, então, restaurantes, lojas, supermercados, cursos de línguas, espaços culturais, correios, bancos, locais de lazer, locais de encontro, onde a gente percebia a aglutinação de pessoas. Levantamento de necessidades através de uma pesquisa, um formulário que contém perguntas sobre pontos positivos e negativos, preservação de patrimônio ambiental e cultural, planejamento urbano, identificação de recursos e potencialidades, entre outros. A pesquisa será realizada com os moradores, comerciantes e frequentadores do bairro.
Divulgação de pesquisa através de campanha. Então, a ideia campanha é que, a partir de uma logomarca, cuja visualização remeta direto a essa ideia, né, do projeto, possa circular